6 coisas que uma célula forte precisa ter. Nós temos falado muito sobre células fortes nesses dias e vamos continuar falando até a data da multiplicação. Amém? E o tema da palavra, 6 coisas que uma célula forte precisa ter. Eu quero, antes de ler o texto bíblico aqui, eu quero contar um pouco o contexto para você do que aconteceu aqui, para a gente chegar no texto que eu quero ler. Aqui o contexto diz que os discípulos, eles tinham sido enviados por Jesus para toda a Galileia, de 2 em 2, para anunciar o Evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, para que o reino de Deus fosse implantado. E bem assim eles fizeram, eles saíram por toda a Galileia e começaram a experimentar milagres de cura, de libertação, de salvação, de suprimento, de todas as coisas. E a palavra diz que eles retornaram com um relatório para Jesus falando todas essas coisas, mas a Bíblia diz que eles estavam cansados, porque eles não tinham tempo para comer, porque as pessoas iam e vinham. E aí Jesus disse para eles: olha, vamos para um lugar deserto, vamos atravessar o lago e vamos para um lugar deserto. Normalmente quando eles atravessavam o lago, a Bíblia, quando fala que eles passaram para o outro lado, é porque normalmente eles passavam por uma região que não era a região da Galileia, era a região que hoje é a Jordânia, e aí eles foram para o outro lado do lago, que depois o texto diz que foi Betsaida. E aí eles pegaram o barco, saíram, foram para esse lugar, para esse monte, afastado um pouco da cidade, mas quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que algumas pessoas, sabendo que eles estavam indo para Betsaida, foram correndo, deram a volta e conseguiram chegar antes dos discípulos. Nós não sabemos o que aconteceu durante o percurso ali, porque pela água é sempre mais rápido, mas podem ter pego algum vento contrário, alguma coisa demorou mais, mas as pessoas daquela vizinhança, da circunvizinhança ali, chegaram antes deles e uma grande multidão chegou. E aí então Jesus começa a pregar. Era tarde, os discípulos cansados, não estavam comendo, estavam com fome, e já era tarde e não havia lugar sequer para comprar pão, ainda que eles tivessem o dinheiro para comprar. Esse foi o cenário para que o milagre acontecesse. Milagres acontecem normalmente quando nós estamos diante de um grande desafio. Milagres acontecem quando nós estamos diante de uma situação adversa. Isso é propício para que o milagre aconteça. O milagre nunca vai acontecer quando tudo está legal, beleza. Se você quer experimentar milagres, você vai ver acontecer em momentos de muita adversidade. E a palavra diz que Jesus, quando olhou para aquela multidão, ele se compadeceu da multidão. E ao se compadecer da multidão, ele começou a ensinar, pregar, curar pessoas ali, porque aquelas pessoas estavam ouvindo a respeito da fama de Jesus, queriam ser curadas, queriam ser libertas, estavam ali de bom grado ouvindo a Jesus. Agora João capítulo 6, versículo 5 diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo 13: assim pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido.
Então, o que uma célula forte precisa ter? Em primeiro lugar, uma célula forte precisa ter contato com a multidão. Você vai tirar o seu líder em treinamento, o seu futuro líder, o seu Timóteo, o seu Áquila, o seu Davi, é da multidão. Nunca menospreze a multidão. Aquela multidão foi atraída pela presença de Deus. Eles foram atraídos pelo milagre. Eles foram atraídos por Jesus. Então, se você quer ter uma célula frutífera, você precisa estar em contato com a multidão. E estar em contato com a multidão significa que você terá que ir até elas. Ah, pastor, mas nesse caso aqui, foi a multidão que foi até Jesus. É verdade. A multidão veio até Jesus. Mas antes, os discípulos tinham ido até a multidão. Eles tinham chegado de uma viagem missionária, onde eles estavam pregando por toda a circunvizinhança. E todos os milagres que aconteceram através daqueles discípulos, fez com que aquela multidão viesse até Jesus. Porque eles oravam em nome de Jesus. Eles expulsavam demônios em nome de Jesus. Eles supriam a necessidade em nome de Jesus. Havia curas em nome de Jesus. Pessoas nasciam de novo e sentiam a presença de Deus através de Jesus. Então essas mesmas pessoas vieram ter com Jesus. Mas primeiro elas foram visitadas. Se você quer ter uma célula frutífera, você precisa evangelizar. Você precisa ir até onde a multidão está. Quando a palavra igreja, no sentido literal, é a palavra eclesia, que significa os chamados para fora. Nós somos chamados para fora do sistema. Nós somos chamados para fora de um sistema. Mas por que nós somos chamados para fora desse sistema? Porque é um sistema já corrupto e contaminado. Por isso nós temos que levar a palavra de Deus e o reino de Deus para as pessoas. Porque quando as pessoas recebem o reino de Deus, elas nascem de novo, elas se convertem e mudam de vida. Então não pense você que a multidão vai para a sua célula. Claro que vai. Tem que haver evangelismo, você tem que convidar pessoas para que estejam na sua célula, para que venham para o culto também, para que venham para cá, mas você tem que ir até essas pessoas. E hoje, existem muitas maneiras de você ir. Você pode fazer um evangelismo de impacto com a sua célula, você pode fazer um evangelismo, fazer um convite, convidar todos os seus vizinhos, tocar um interfone, chamar para a célula, deixar um convite. Você pode fazer convites através das redes sociais, das suas redes sociais. Existem muitas ferramentas hoje que nós podemos utilizar para convite. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu percebo nesse muito tempo que eu tenho de crente, é que quase todas as vezes que a gente sai para evangelizar pessoas, a gente não tem um bom resultado. As pessoas, elas não estão muito preocupadas, não querem. Algumas ouvem por educação, mas de fato a maioria não vem para o culto, não vai para a célula, mas existe algo espiritual dentro disso, porque o que Deus precisa é da nossa atitude de crente, de pastor. E se você tiver esse posicionamento, essa atitude de amar as vidas, porque quem é que vai evangelizar? Quem ama pessoas. Existe algo tão espiritual nisso, que Deus começa a mandar outras pessoas que você não convidou. Eu já cansei de fazer evangelismo, nenhuma daquelas pessoas que eu convidei veio. Nunca apareceu, nunca vi. Mas Deus manda naquele domingo muita gente que eu não convidei. Porque o que Deus precisa é de um coração que se posiciona. Muitos desses aqui talvez nem foram convidados, mas ouviram falar da fama de Jesus. E vieram. Então uma célula forte, ela precisa ter contato com a multidão, porque é lá que estão os necessitados. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, nós precisamos levar o evangelho a essas pessoas. Posso ouvir um amém aqui mais forte? Nós precisamos ter compaixão. Jesus, a palavra diz, quando ele viu aquela multidão, ele teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? São pessoas perdidas. O que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha que não sabe para onde está indo, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que não tem alimento. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que não tem proteção. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha que não tem direção. Quando Jesus olha aquela multidão, eles estavam cansados. Nós precisamos nos atentar para os detalhes da palavra.
Porque a palavra diz que eles estavam cansados, tanto Jesus quanto os discípulos. E eles estavam passando para o outro lado para ter um pouco de descanso, porque Jesus era muito conhecido do lado de cá, do lado de Cafarnaum, onde era a base do ministério dele. Mas eles passam para o outro lado para ter um momento de descanso, mas quando eles chegam lá, estava aquele tanto de ovelhas sem pastor, ovelhas que não tinham comida, que não tinham alimento, que não tinham direção, que não tinham proteção. Os irmãos estão entendendo? Amém? E aí eles passam para o outro lado para descansar, mas chega lá, aquele tanto de gente, e aí Jesus começa então a pregar. Eles estavam em pé, e eles começam a pregar, porque você talvez pense que a multidão estava com fome, mas os discípulos também estavam. A Bíblia diz que eles não tinham tido tempo para comer, de tanta gente que ia e voltava. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou, ele teve compaixão da multidão. Nós precisamos ter compaixão da multidão também. Nós precisamos nos compadecer da multidão. Mas não se engane, você quer que sua célula cresça? O seu líder em treinamento está lá, seu futuro líder está lá, seu futuro anfitrião está lá, seu futuro Áquila, Timóteo, Davi e tantos outros, está lá. É lá que nós temos que ir, é lá que nós temos que evangelizar. Você pode fazer isso no seu bairro, você pode fazer isso nos hospitais, nós temos muitos lugares para fazer, você pode fazer na sua empresa, mas se você quer ter uma célula frutífera, você tem, de fato, que ter contato com a multidão e ter compaixão dela. Uma célula forte usa os recursos que tem. Versículo 8 agora. Olha só. Assim, pois, o fizeram... 6:8. João 6:8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? É uma boa pergunta, porque essa é uma pergunta que talvez você se faça. Você olha e fala, eu não tenho muita coisa para dar, mas o que você tem? O pouco que você tem, ele vai virar muito nas mãos do Senhor, mas precisa haver disposição, porque de fato, o que o jovem tinha, não era suficiente para sustentar uma multidão de 5.000 homens. O relato da multiplicação dos pães e dos peixes foi relatado, foi o único milagre além da ressurreição que foi relatado pelos 4 evangelistas. Os 4 evangelhos você vê sobre isso. E cada um dá um ponto de vista da multiplicação. E o que fica claro é que todos ali estavam desprovidos, menos aquele rapaz. Ele foi para ouvir Jesus, mas ele estava preparado para ficar o tempo que fosse necessário. Mas quando ele chega lá, ninguém mais tinha comida, só ele. E aí um dos discípulos disse para Jesus, está aqui, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas é só isso. O que adianta isso para uma multidão de 5.000 homens? Porque era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na pior das hipóteses, tinha 10.000 pessoas ali, jogando para baixo. Mas o que são 5 pães e 2 peixinhos para 10.000 pessoas? Talvez você olhe para você e você não vê muitas coisas importantes, mas aquilo que você tem, você precisa compartilhar. Se você compartilhar o que você tem, é isso que Deus vai usar. Deus usa o que está na sua mão. Não sei se você se lembra, o pastor Francisco pregou sobre isso um dia aqui, que Deus usa aquilo que está na sua mão. Mas para Deus usar aquilo que está na sua mão, você precisa ser generoso, você precisa crer que Deus vai multiplicar isso, porque, imagina, aquele menino só tinha o suficiente para ele, e agora ele decide compartilhar. Houve no coração daquele menino generosidade. Ele foi muito generoso, de falar o seguinte, olha, eu tenho essa comida aqui, eu sei que ninguém mais tem, mas eu tenho. Mas o que nós precisamos entender é que aquele menino, ele não estava muito preocupado com a comida, mas ele não estava preocupado com o pão que estava nas mãos dele. Nos 5 pães de cevada aqui, o pão de cevada era um pão de pobre,
porque a cevada era mais barata que o trigo. Era alguém pobre, mas aquilo que ele tinha, ele deu, porque ele estava mais preocupado com o pão da vida, que é Jesus, do que com o pão que ele tinha para se alimentar naquele dia. Ele estava muito mais preocupado em ouvir o que Jesus tinha para dizer, experimentar os milagres de Jesus, do que com o pão que estava na mão dele. Porém, aquilo que você tem é o que Deus vai usar. Você não precisa ser o maior pregador, o maior conhecedor da Bíblia, ainda que você precisa caminhar para conhecer a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus é muito importante, amém? Mas você não precisa ser o maior conhecedor da Bíblia para ser usado por Deus, para ser usado em cura, em libertação, para ser usado na pregação, numa oração que você vai fazer. Apenas você tem que entregar nas mãos do Senhor o que você tem. Você precisa identificar qual que é o seu ponto forte. Pastor, eu tenho um ponto forte? Todos nós temos alguma coisa que nós sobressaímos. Talvez você tenha uma habilidade, talvez você tenha um talento para falar, ou você pode ser alguém mais carismático, que, onde você está sempre rodeado de pessoas. Você tem que usar aquilo que você tem em seu favor. Até o pouco que você sabe pode ser muito nas mãos do Senhor, desde que você esteja disposto a entregar o que você tem. Você está disposto a entregar o que você tem? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está disposto a entregar o que você tem? Olha, Deus pode fazer um milagre daquilo que nós não temos, porque Ele é Deus. Ele criou tudo isso aqui que nós estamos vendo do nada. Foi pela palavra. Mas o fato é que Ele quer fazer através de nós. Ele quer fazer através de você. Deus, Ele poderia simplesmente ter feito um plano de salvar o homem, e ponto final. Mas Deus não quis fazer assim, o nosso Pai não quis fazer assim. Ele fez um plano não só para salvar o homem, mas Ele fez um plano para que o homem fosse usado para salvar o homem. Então Deus, Ele quer nos usar no processo da salvação. Ele não só quer te salvar, mas Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle, um colaborador. É isso, para isso que nós, a igreja, fomos chamados. Você hoje tem 5 pães e 2 peixes na sua mão, entrega nas mãos de Jesus. Ele vai usar o que você tem, e não o que você não tem. Ah, pastor, mas o que eu tenho não é importante. Talvez você pense isso, mas é sim. Você tem disposição? Isso é importante para Deus. Coloque o seu coração. Nós estamos vendo aqui, acabamos de ver aqui os Timóteos, pessoas que talvez antes nem estavam sendo usados em nenhuma função, agora são. Os Áquilas na semana passada, os Davis que virão na próxima semana, são pessoas que estão ali tendo uma função dentro da sua célula. Cada função dentro de cada célula é importante. Mas eu não vou me antecipar nisso agora. Tem 2 coisas, meu irmão, que não pode faltar na sua célula: pão e peixe. Graças a Deus por aquele menino que tinha pão e peixe. O pão é a palavra, e o peixe está falando exatamente da multiplicação, do crescimento. Olha o que Jesus disse aqui em João capítulo 6, versículo 35. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão espiritual. Uma célula precisa ter o pão, uma célula tem que ter palavra, mas não palavra por palavra, mas a palavra revelada, o Deus vivo que desce do céu. Porque quando o povo passou 40 anos no deserto, saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, você precisa entender que a palavra diz que caía o pão, maná caía todos os dias. Mas Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão. Porque o povo acreditava que aquele pão lá do deserto foi Moisés que deu. Mas Jesus falou: não, não foi Moisés que deu o pão do deserto, foi o meu Pai. Mas eu sou o pão da vida. Quem vier a mim não vai ter fome. Então, na sua célula, quem chegar lá tem que ser saciado pela palavra. Assim como quem chega aqui no culto tem que ser saciado. Ele tem que ser alimentado pela palavra. Então, a célula precisa ter pão e precisa ter peixe. O peixe é a multiplicação, é o crescimento. Não sei se você sabe, mas o peixe é um dos símbolos do cristianismo, assim como a cruz. Mas o próprio Jesus declarou que Ele é o pão que desceu do céu, o pão da vida, o pão que dá vida. Você gosta de pão? Quem é que gosta de pão?
Irmãos, eu gosto demais de pão, não sei você. Quando eu faço jejum, minha maior dificuldade é ficar sem comer pão. É bom demais, né? Mas nós temos um pão, que é o pão da vida, que é Jesus. Pastor, mas eu não sei falar, tem muitas desculpas que elas são boas, né? Ah, o meu pão não vai ser suficiente, esse peixe, já que não vai ser suficiente, eu vou comer aqui. Eu sei que não vai dar para muita gente mesmo, eu mesmo vou comer aqui. Não, deixa as desculpas de lado. Deus nunca aceitou desculpas. E outros homens de Deus, profetas lá do passado, já tentaram dar desculpa. Ah, eu sou jovem demais. Jeremias, né? Não sei falar. Moisés, eu sou gago. Muitas desculpas que aparentemente são boas, mas elas não são aceitas diante de Deus, porque Deus ele não olha para as nossas limitações. Ele vai olhar para o pão que está na sua mão e para o peixe que você tem. Você está disposto a entregar o que você tem? Então entrega o que você tem. Terceiro, uma célula forte tem que ter organização. Nós precisamos nos organizar para crescer. Você precisa lembrar que antes de Deus colocar o homem na terra, a palavra diz que havia caos sobre a terra. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas a palavra diz que o Espírito pairava sobre ela e organizou a terra. Depois que a terra estava organizada, Deus colocou o homem. É quando nós organizamos a nossa visão é que Deus vai nos dar o crescimento. Porque um crescimento desorganizado vai ser perda. Nós vamos perder, a gente vai conseguir atingir um determinado número, depois vamos decrescer. Não, nós precisamos crescer com qualidade. Isso significa que nós precisamos crescer de forma organizada, ordenada, tendo ali o líder em treinamento, tendo o anfitrião, tendo cada pessoa fazendo a sua função. Quantos aqui estão comigo? Diga amém. Abra agora em Marcos, não é mais João, Marcos capítulo 6, versículo 39 e 40. Preste atenção aqui, meu irmão. Pastor, eu tenho um membro da minha célula que ele só vai na célula, ele não vai no culto. Ele não é membro da sua célula, ele não é membro da igreja. Membro de célula e membro da igreja precisa frequentar o culto. A nossa igreja é uma igreja de duas asas. A nossa igreja é uma igreja que tem o culto no domingo e as células durante a semana. As duas asas são importantes. Um passarinho não fala que uma asa é mais importante do que a outra. Mas se tem alguém que só está indo na sua célula e não quer vir aqui, ele só quer grupo social. Ele não quer se comprometer com a visão. Não conte com essas pessoas. Não. Quando eu digo não contar, eu estou dizendo, essa pessoa, você não pode contar com ela para ser um líder. Você não pode contar com ela para ser um líder em treinamento. Não pode. Por quê? Porque ela não está unida na visão, ela não é uma conosco. É importante que haja pessoas que ouçam o Evangelho. Por um tempo, entenda bem o que eu estou falando, pode ter pessoas que vão frequentar a célula, ter o seu ciclo de amizade, mas o natural de alguém que nasceu de novo é vir para o culto. É ter a curiosidade de vir para cá, de saber o que acontece aqui domingo, porque a palavra que é ministrada na célula foi ministrada aqui primeiro. Essa pessoa, alguma coisa vai atraí-la, se ela realmente nasceu de novo, ela será atraída para esse lugar, mas há pessoas que frequentam somente célula, que ela está só querendo um grupo social, está sentindo falta do grupo social. Imagina você, a igreja é o melhor lugar para você ter grupo social, porque são pessoas que, na maioria dos casos, vivem em santidade, né, tem uma confissão de fé, frequenta lugares que é bacana, a sua maneira de falar, de comunicar é legal. Então é muito bom estar aqui no nosso meio, mas isso não é o reino de Deus. Isso é só parte do reino de Deus. A nossa vida social dentro da igreja é parte do reino de Deus. Infelizmente, tem irmãos que frequentam a igreja só por uma questão social, para não ser alguém solitário, mas tem muito mais para você. Muito mais do que você simplesmente participar de um grupo social. E a célula não pode se tornar um grupo social, não. A célula
é a igreja se reunindo nas casas. Então entenda, nós somos uma igreja de duas asas. Olha o que está escrito aqui, versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Para que o milagre aconteça, para que tenha crescimento, para que o pão seja multiplicado, tem que ter organização. Não foi de qualquer jeito, distribui aí o pão. Não. A primeira coisa é organizar a casa. Estavam todos em pé ouvindo a palavra, mas Jesus disse que eles tinham que se assentar. Por quê? Porque era mais fácil de ver, era mais fácil de distribuir. Organização, olha o 40. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, e de 50 em 50. Então nós nos reunimos aqui, no culto de domingo, 130, 140, 150 pessoas, né? Na célula é menos do que isso, a célula é até 15 pessoas. Mas a ênfase aqui não é na quantidade de 100 ou de 50, mas a ênfase aqui é na organização. Nós nos organizamos através das células, amém, meus irmãos? Tudo que acontece na igreja acontece através das células, é feito através das células, isso é organização. Então por que nós somos uma igreja em célula? Para que cada pessoa seja discipulada e seja assistida, porque eu não daria conta de fazer isso, de discipular todas as pessoas, de resolver todos os problemas. Eu resolvo muitos problemas aqui, mas a maioria dos problemas são resolvidos pelos líderes, pelos discipuladores ou pelos outros pastores também. Quando chega a mim, um percentual muito pequeno de problemas, apenas talvez problemas maiores chegam até mim. Mas isso é uma questão organizacional. Tem sempre alguém mais maduro que você perto de você. Isso é discipulado, isso é célula, isso é organização. E agora vem o célula forte para ainda nos colocar num nível ainda superior de organização. Eles tiveram que sentar de 50 em 50 para que pudessem receber o pão. Então não haverá pão, não haverá multiplicação, se não houver organização. Uma célula forte precisa ser organizada. Agora, quando eu digo que uma célula forte tem que ser organizada, não é simplesmente você levantar os Áquilas, não é simplesmente você levantar os Timóteos, não é simplesmente você levantar o Davi. Você, líder, você precisa saber se está tudo realmente organizado, você precisa saber como é que está a recepção. O líder tem que estar ligado em tudo isso, você tem que reunir com essas pessoas, ver o que funcionou, o que não funcionou. Está sendo preenchido os relatórios, passou relatório. A Bíblia fala de relatório, a Bíblia fala de alvos, de metas. O próprio Paulo falou disso, o cara que mais falou da graça. Mas quando você vê falar que tinha 5.000 homens, é evidente que é uma estimativa, mas alguém contou. Alguém estava preocupado com números ali. E nós também devemos preocupar, não números por números, porque nós temos que estar preocupados com pessoas, mas números falam. Se sua célula não está crescendo, se desde o ano passado você está com o mesmo número de pessoas, o relatório fala. Ele vai mostrar isso. Você vai poder sentar, opa, o que está faltando aqui? Não está tendo, não estamos crescendo. A nossa célula, ninguém está trazendo visitante, ninguém leva visitante para o culto, ninguém traz aqui. Acho que falta a gente fazer evangelismo. Vamos evangelizar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é organização. Olha lá, e fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Perceba que eles não receberam o pão e o peixe de qualquer maneira. Eles tinham que estar organizados. Nós queremos crescer, amém? Estamos crescendo, mas cada dia que passa, nós precisamos estar mais organizados. Hoje nós temos o líder em treinamento, um anfitrião, o Áquila, o Timóteo, o Davi. Então, isso tudo é importante para o crescimento da sua célula. A sua função é muito importante para o crescimento da sua célula. Talvez você pense, não é, eu vou te dizer, é importante, você tem 5 pães e 2 peixinhos na mão, deixe Jesus multiplicar isso, porque esses Timóteos que tiveram aqui, eles serão futuros líderes, os Áquilas, futuros líderes, os Davis, futuros líderes, Ananias, futuros líderes. Então, esses aqui são os que estão envolvidos hoje com a célula, eles serão futuros líderes.
porque eles estão entregando aquilo que eles têm, e aquilo que você tem é importante para o crescimento da sua célula. A organização é como um time de futebol. Um time de futebol tem um técnico, ele é o líder. Mas a equipe dentro de campo tem que estar organizada. E dentro de campo, cada setor, cada jogador, ele tem a sua função principal. Não é que ele não possa fazer outra. Porque a função do zagueiro é não deixar o seu time tomar gol. Mas em alguns casos, o zagueiro pode fazer gol. Em alguns momentos, quando vai ter uma falta, um escanteio, aí ele vai lá para a área porque ele é alto, é forte. Ele não foi contratado para fazer gol, ele foi contratado para o time não tomar gol. Mas em algumas circunstâncias ele vai poder subir para a área e fazer gol. Então, às vezes o Timóteo vai virar Áquila, o Áquila vai virar líder em treinamento, líder de célula, assim por diante. Mas cada um tem a sua função. Se a defesa faz bem a sua função, se o meio de campo faz bem a sua função, se o ataque faz bem a sua função, a célula vai crescer. Eu me lembro de um jogo que a gente estava jogando no interior, jogo amador mesmo. Estava jogando aqui no interior de Goiás, e estava um jogo muito difícil, e a gente estava ganhando de 2-0, mas estava um jogo muito difícil, porque a gente não conseguia atacar, não conseguia ficar com a bola no pé. Então o time deles atacava, e a nossa defesa conseguia tirar a bola, só que ao invés de tirar a bola e tocar para o meio de campo, ele já fazia uma ligação direta lá para o ataque. O Christian deve saber o que isso significa. Quando a bola não passa pelo meio de campo, o que acontece? O zagueiro chuta a bola para frente. Aí o time adversário domina a bola lá e vem para cima de você de novo. E aí eles começaram a chutar. Eu falei, ei, para de chutar essa bola lá para frente. Essa bola tem que passar no pé do meio de campo. Nós vamos segurar a bola aqui, para chegar redonda lá no ataque. Vocês ficam fazendo a ligação direta sem passar pelo meio de campo, eles pegam a bola lá e vêm para cima de novo. Então, a defesa até que estava funcionando bem, que eles estavam conseguindo tirar a bola. Só que eles atacavam a gente, porque a bola estava sendo entregue para o adversário. O meio de campo não funcionava, porque a bola não estava passando ali. Se cada membro da sua célula funcionar, a sua célula vai experimentar multiplicação, porque será uma célula organizada. Deus não age no meio do caos. Amém? Quarta coisa, célula forte é resultado de dependência de Deus. Olha o versículo 41. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Sua célula tem que ser abençoada. Sua célula tem que ter unção de Deus. Sua célula tem que ter vida de Deus. Você precisa ter fé. Olha aqui. E partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. O que Deus fez com aquilo que eles tinham que era pouco? Ergueu e deu graças. Você dá graças pela casa que você tem? É o segredo da multiplicação. Você dá graça da cama que você dorme? Você dá graça do carro que você tem? Você dá graça pelo líder que você tem? Você dá graça pela igreja que você tem? Você dá graça por mim? Você ora por mim? Coloca uma foto minha lá na sua geladeira e ora por mim lá. Eu preciso, a gente passa por muitas guerras. Não é fácil. Essa noite eu fui dormir, era 2:30 da manhã, guerra espiritual, que eu já levantei pedindo misericórdia para Deus. Senhor, me ajuda, porque eu preciso da sua graça demais para pregar. Guerra espiritual, eu e minha esposa. Você ora por mim? Mas não é disso que eu quero falar. Entenda bem, eu já estou até acostumado com a guerra, e guerra faz parte, amém? Ela faz parte mesmo, não tem jeito. Ela faz parte da vida do crente. Não é só do pastor, não. Às vezes você passa por guerras também. Mas aqui está falando que houve Jesus, ele orou e deu graças. Ele abençoou aquilo. Abençoa o que você tem, consagra ao Senhor. Consagra a sua casa ao Senhor, meu irmão, seu carro. Consagra a sua família ao Senhor, sua casa, tudo lá. Seu emprego,
olha, consagra, dê graças a Deus. Porque Jesus levantou, as células precisam ter mover de Deus. As células precisam entender que a bênção vem do alto. A multiplicação não é resultado apenas de ter Áquila, Timóteo e Davi. A multiplicação é resultado do mover de Deus dentro da sua célula. Sua célula tem que ter o mover de Deus, mas você precisa depender de Deus. A marca da nossa célula, preste atenção nisso aqui, não são as células fortes. A marca dessa igreja não são as células. A sua célula tem que ser marcada pela presença de Deus. Isso é a marca de um crente. Aqui tem que ser marcado pela presença de Deus. A célula forte é apenas o odre, é apenas a organização. O que importa é o vinho. O que importa aqui para a pessoa que vem aqui é se ela está bebendo um bom vinho. E aqui eu estou falando de vida de Deus, aqui eu estou falando do pão da vida, aqui eu estou falando de dar graças, aqui eu estou falando de crer, aqui eu estou falando de realmente levantar aquilo que nós temos que entregar para o Senhor. Existe a questão organizacional, mas existe a questão espiritual. A nossa bênção vem do alto. A palavra diz que uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem de Deus. É porque é espiritual. A multiplicação é espiritual, mas ela não vai acontecer se não tiver organização. Mas também não vai acontecer se não tiver fé. Se não tiver o dar graças. Se não tiver o mover de Deus. Se não tiver nada disso, não vai acontecer a multiplicação. Aqui está dizendo que Jesus ergueu os pães e os peixes e deu graças. Você depende de Deus? Porque aquele que depende de Deus, ele vai experimentar milagres. Então, na sua célula, você tem que levar seu pessoal a orar. Você tem que fazer jejum. Vigílias, talvez, com a sua célula. Porque isso mobiliza, isso traz a presença de Deus. Irmãos, como é importante orar juntos. Como é importante jejuarmos juntos. Isso vai trazer a presença de Deus. Nada que nós fazemos é natural, é espiritual. Uma vez que está organizada a célula, agora você tem que trazer o que é espiritual. Esse é o elemento fundamental para a multiplicação. Ele é único? Não, mas é o mais importante. As questões espirituais, a dependência de Deus, o meu tempo com Deus, o meu relacionamento com Deus, mas também levar a minha célula a orar, levar a minha célula a interceder pelas multidões, levar a minha célula a ter tempo com Deus, pessoal, levar a minha célula a jejuar, a interceder por pessoas que estão por aí, por pessoas da família. Uma célula que cresce é uma célula que ora. Por isso Jesus deu graças. Uma célula forte é uma célula que crê no poder da multiplicação. Deixa eu ler o 41 aqui de novo. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Abençoe sua família, amém? Abençoe sua casa, que você mora. Isso é um princípio para você ir para um lugar ainda melhor. Abençoe seu carro, seu salário. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: quando Jesus deu graças, ergueu os olhos e deu graças, o pão multiplicou? Não responda. O peixe multiplicou? Quando você ora, quando você jejua, você precisa ter uma ação à altura. Isso é chamado de fé. Você precisa ter uma ação correspondente. Jesus orou, Jesus abençoou, mas a multiplicação veio porque os discípulos pegaram o pão e repartiram com a multidão. A multiplicação veio a partir do momento que os discípulos creram. Você crê? Você crê que a multiplicação virá através da sua vida? Houve uma posição de fé dos discípulos, de crer naquela oração, naquela organização, na oração, e eles começaram então a agir, porque eles simplesmente podiam ficar olhando. Mas a palavra diz que juntaram 12 cestos de pães depois.
Os 12 cestos não veio antes. Eles tiveram, Jesus pegou o pão e entregou para eles, e eles foram repartindo. Eles não iam lá, pegavam o pão com Jesus e repartiam, não, só fizeram isso uma vez. Depois, a multiplicação veio através deles. A multiplicação virá através da sua fé. É necessário ter fé. O milagre, ele passa por você. Fala para o irmão aí que está do seu lado aí. O milagre passa por você. Então, houve uma ação, uma atitude necessária dos discípulos para que houvesse a multiplicação. Jesus precisava gerar neles fé. Então, primeiro ele organiza, depois ele dá graças, e depois há uma atitude de fé daqueles discípulos. Imagina, os próprios discípulos também estavam com fome. Mas houve ali uma atitude de suprir a necessidade daqueles que estavam ali. O que Jesus disse? Deixa eu ver aqui o versículo. Marcos 6, 37, volta lá para os 37, versículo 37. Porque quando Jesus perguntou, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Como é que nós vamos dar comida para tanta gente assim? Porém, lhes respondeu, dai-lhe vós de comer. Deixa eu te dar uma palavra. Você é que tem que dar de comer para a multidão. Não é Jesus. A parte de Jesus é abençoar. É respaldar a sua atitude de fé. Dá-lhe vós mesmos de comer. Jesus poderia ter dito, então eu vou dar de comer para eles, fiquem tranquilos. É lógico que a fonte é Jesus. Mas ele agiu junto com os discípulos. Dá-lhe vós de comer. Dá-lhe vós de comer. Na verdade, Jesus estava ativando a fé dos discípulos. Vocês estão entendendo? Então, quero dizer para você aqui da Igreja Orvalho, dá-lhe vós de comer. O pão vai multiplicar na sua mão, meu irmão. Você já tem a bênção. Você está disposto a entregar seus pães? A organizar sua célula? A crer que você é abençoado? Haverá multiplicação. Pastor, mas vai ser impossível multiplicar minha célula esse ano, porque ela está muito pequena. É o impossível se torna possível quando você crê, quando você abençoa a sua célula, quando você abençoa aqueles lá da sua célula que não tem compromisso nenhum. É difícil, eu sei que é. Pessoas que hoje elas não querem se comprometer com nada, se bem que a maioria está comprometido com alguma coisa, mas sempre tem aqueles que não querem, não vai no culto, se o filho espirrar não vem, é aquela coisa, aquele lá eu não posso contar. Ore então por essa pessoa. Creia que a multiplicação virá, que essa pessoa vai mudar, vai ser transformada. Todo mundo ficou calado, né? Seu filho espirrasse, ora por ele, fala, vai ser um culto maravilhoso hoje. Na casa de nosso Pai, por último, sempre haverá fartura. Versículo 42, 43. Todos comeram e, irmãos, eles se fartaram. Se fartaram. Na sua célula vai ter fartura de palavra, de unção, de pessoas. Sua célula vai crescer. Sua célula vai ter fartura de milagres. Sempre haverá muito mais. Deus não nos dá só o que nós precisamos, coloque isso na sua cabeça. Sempre Deus vai dar aquilo que vai se transformar em semente. Aqui ele multiplicou pães e peixes, é o que está escrito, ele multiplicou tanto pães quanto peixes. Mas eles recolheram ainda 12 cestos cheios de pão e peixe. Ainda que fosse igual o pão, esse outro pão aqui, eu não sei por que ainda sobrou tanta coisa assim. Não sei se era para mostrar para os discípulos que agora eles teriam pão o suficiente. Eu não sei porquê, mas o fato é que Deus ele é tão abundante, tão grande. Então você tem que acreditar que na sua célula tem vida de Deus, tem unção de Deus. E é muito, é mais do que você imagina. Mas você pode crer na sua vida pessoal que também Deus é assim. Ele quer te dar mais do que você realmente precisa. Pastor, mas isso não é uma vida um pouco egoísta, não? De ter mais do que eu preciso? O ter mais do que você precisa é justamente para que você não seja egoísta.
é para que você tenha para dar mais. Quantas pessoas aqui estão aqui que tem um coração de abençoar o reino de Deus, e que abençoaria se tivesse? Que tal você orar por isso, então? Que tal você ter coragem de orar para prosperar e poder abençoar muito mais o reino? Ah, mas tem pessoas que prosperam e não abençoam, é o problema dele, mas você pode orar, se você tiver o coração correto, ore. Como é que você acha que é no céu? Porçãozinha para cada um lá? Ah, pastor, no céu nós vamos comer? Mas vamos. Qual o problema de não comer? Vamos. Não, porque precisamos. Você não come a sobremesa porque você precisa? Você toma sorvete porque você precisa de sorvete? Falar de sorvete, né? Mas é bom? Mas às vezes você toma, você nem com fome tá. Lá no céu nós vamos comer por prazer, vai ter, mas não vai ser uma porçãozinha não. Olhe para o céu. O céu tem escassez de alguma coisa? Quando você olha para o céu, você acha que lá tem abundância? Em tudo. Então você também pode ter. Não é errado. O que é errado é você deixar a abundância dominar você. É você deixar o dinheiro controlar você. Agora você não é mais o senhor do dinheiro, mas o dinheiro se tornou o seu senhor. Mas o que está escrito aqui é que houve abundância. Então haverá abundância de crescimento, de pessoas, de unção, de fé, de milagres acontecendo na sua célula, porque Deus tem sempre mais. Se a sua célula hoje é pequena, creia que ela irá se multiplicar, cada uma delas. Deus tem abundância para nós.